A construção do eu. Quantos componentes constroem a nossa personalidade e como afetam nossa mediunidade? Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, mande pelo WhatsApp, compartilhe pelo Face ou pelo Instagram, né? E se você gostar mesmo do canal, se inscreva e receba sempre as novidades do nosso canal, falando sobre mediunidade, sobre espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre esses componentes, né? Sobre a construção do eu. Veja, uma coisa bem complexa, que um vídeo de 10 minutos não vai explicar tudo para você. Isso despenderia de muito estudo, né? E dependeria mesmo, né, de muito estudo. Mas vejam, nós vamos tentar aqui explicar alguns componentes que vai inspirar você a ler muito mais sobre isso. Todos nós somos construídos, né? Nós temos uma personalidade. Essa personalidade, como nós entendemos na doutrina espírita, ela vem das vivências de diversas encarnações. E nós aprendemos que nós encarnamos em círculos da nossa semelhança de história, semelhança de comportamento, dos nossos gostos, dos nossos tipos de virtudes e tipos de sofrimentos pessoais. Nós estamos sempre nestes mesmos círculos, que é aquele círculo que nos propõe a evolução, nos propõe o crescimento. Nós não podemos fugir totalmente de um círculo, porque é neste círculo que nós galgamos o aprendizado do nosso eu. Quando nós conquistamos, ferramentas diferentes do nosso eu, da nossa personalidade, nós vamos vagarosamente mudando de círculos, né? Até nós galgarmos necessidades de aprendizados diferentes. Então o ser humano ele vive da sua luta pessoal de aprendizado, de necessidades, de desafios para aprender. Então não é na tranquilidade, na paz contemplativa, inútil, que nós vivemos, que nós crescemos. Nós precisamos do desafio, precisamos do trabalho, precisamos de situações que nos impulsionem a progredir. E é só assim que vivemos. Senão nós viveríamos sempre parados, deitados, num descanso eterno, numa tranquilidade eterna, vivendo no nosso conforto, né? De certa forma, a interpretação de vida feliz é isso, né? Vivermos parado em inconforto. Mas o que nós precisamos é do desafio para nos impulsionar. Bem, nós somos compostos por essas camadas, né? Eu gosto de pensar assim, camadas. Quando nós nascemos aqui na Terra, nós nascemos em um local específico, em uma geografia. E essa geografia, por si só, ela já traz diversos tipos de influência. Tá? Nessas influências vem a nossa cultura. Essa cultura ela pode ser mais ou menos impregnada pela nossa religião, né? Pela religião local, a religião predominante deste local, nesta época que estamos vivendo. Ela pode ter elementos da vivência humana desta cultura. Então ela pode trazer folclores, ela pode trazer junto com esses folclores as suas alegrias e os seus medos, né? Como nós aprendemos em lendas locais, como, por exemplo, né? No Brasil, a mula sem cabeça, o saci pererê. Então todas essas coisas nos influenciam na nossa construção. A nossa criação, a forma de como nós somos educados. Quais são as tradições da nossa família? Temos tradições ligadas à geografia de nascimento? Por exemplo, uma família pode viver em um certo estado do Brasil, mas cultuar tradições, por exemplo, da Itália, se as suas origens biológicas vieram de lá, ou da França, ou da Inglaterra, ou de Portugal, dependendo de onde vieram. Tá? Em conjunto com tudo isso, a nossa religião também contribui muito, muito para influenciar na nossa personalidade. De como nós encaramos o que é virtude, né? O que é pecado, o que é erro. E também a tradução dessas duas coisas, do bem e do mal. Né? O entendimento de que se você faz o bem, você vai para o céu, se você pratica o mal, você vai para o inferno. Né? E se você vai para o inferno, ele é um lugar que você pode sair ou não pode? Né? Dependendo
do aprendizado dessa dualidade, dependendo da religião que você está, o lugar para onde você vai, onde você purga os pecados, ou melhor, no caso do inferno, você não purga, você não sai mais de lá. Né? Mas vejam, existem diferentes correntes que cada uma deposita em você um ensinamento. Tudo isso, digamos, misturado, batido no liquidificador, forma a sua personalidade. E os mínimos detalhes, desde lá da sua infância, cada passo de influência, vamos dar um exemplo prático, né? Vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, quando era pequeno, você de família católica, você fazia a prática da catequese e você entendia que certas coisas eram pecado. Né? E realmente existe a diferença, isso não é irreal, existe a diferença do que é certo e o que é real, né? O que é errado, desculpe. E você caracterizou uma coisa que você aprendeu como pecado. Se você comete esse erro lá na sua infância, naturalmente você vai ser repreendido. Você vai ser repreendido pelos seus pais, e isso na sua mente vai ficar muito marcado, justamente por ter o envolvimento dos seus pais com a sua cultura, tentando implementar em você que você deve ter virtudes e não pecados, não erros, defeitos. Então, se você, por exemplo, lá empurrou seu amiguinho na brincadeira no parque, né? E você não amar o próximo, você prejudicar, imagine uma criança prejudicando uma outra criança pequena e ela tendo culturalmente associado a sua religião a figura de Caim e Abel. Então todas essas coisas, estou explicando para você que isso tudo se mistura na nossa mente. Cria virtudes? Sim, cria virtudes, cria coisas muito boas, mas cria outras coisas com verdadeiros bloqueios. Né? Então, por exemplo, uma brincadeira na infância em que você machucou severamente um amiguinho, isso misturado à memória da sua catequese sobre Caim e Abel, misturado às figurações do bem e do mal, o céu e o inferno, as figurações das tentações. Isso tudo pode, por exemplo, levar você a crescer com uma culpa. Olha, quando era criança, eu empurrei um amiguinho e isso ficou muito martelado. Então veja que isso é uma construção do seu eu. E todas essas construções, elas afetam a nossa mediunidade. Porque cada vez que nós recebemos repercussões de sentimentos, elas estão envolvidas com gatilhos emocionais de todas essas lembranças, de toda a nossa cultura, e muitas vezes entra até em conflito. Né? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Né? Será que isso que eu estou fazendo é correto? Espiritualmente é bom? Não é bom? Talvez muitas vezes entre em conflito com a mediunidade, criando bloqueios. Né? Criando bloqueios. Então, por exemplo, pessoas que crescerem em uma religião específica, depois migram para a doutrina espírita, podem ter bloqueios porque a religião anterior não aceitava a espiritualidade, pregava contra a espiritualidade. Né? Tinham, digamos, conceitos básicos diferentes. É claro, sabemos, né, que a doutrina espírita não diverge em nada da moral do Cristo. Sim, ela se baseia e apoia na filosofia cristã, nas ideias do Cristo. Né? Tudo isso, meus amigos, que eu estou explicando para você, é para nós fazermos um exercício de pensar, de meditar sobre a nossa construção. Como nós somos construídos em personalidade. Né? Como nós reagimos às coisas, ao certo e ao errado, aos efeitos das coisas que nós vemos à nossa volta. Aos efeitos da espiritualidade, por exemplo. Muitas pessoas têm medo de espíritos porque cresceram cultuando os filmes americanos, né? Os filmes de terror, vendo lá Carrie a Estranha, sofrendo por causa da mediunidade, do entendimento com o sobrenatural. Outros, porque associam a sua espiritualidade ou a algo errado que uma outra religião explicou para você. Dizem, olha, é errado, porque Moisés proibia, porque não é assim. Né? Então vejam, todas essas construções criam bloqueios. E digo mais para você, não cria só na mediunidade, cria nos seus relacionamentos, no seu emprego, no seu entendimento em relação à vida. Tá? Então toda a sua criação, ela afeta você. E digo para você, talvez você diga assim, então Anderson, nada disso então do que eu passo é culpa minha. Não.
Sim, tudo é culpa, é a sua vida. É a sua vida. Então, se você passa por algo, é porque você precisa aprender a se desvencilhar, aprender a, digamos, tratar esse assunto. Porque, afinal de contas, tem aquele ditado antigo, né? Que tudo que nós não aprendemos se repete na nossa vida, é igual à escola. Né? Continua se repetindo as mesmas situações. Então, vejam, nós precisamos pesquisar quais são os bloqueios do nosso eu, entender como eu reajo às situações, de onde vêm minhas reações. São exemplos da infância, quando, por exemplo, eu digo que eu não consigo fazer uma coisa. Será que porque quando eu era criança as pessoas diziam que eu era burro, que eu era palerma, né? Que eu era mole? Muitas crianças foram criadas assim. Foram criadas assim com alguém dizendo que não tinha capacidade. E todos nós temos capacidades infinitas. A questão é em que momento nós decidimos que vamos ter, que vamos fazer. E não é só decidir ter, é você fazer, certo ou errado, fez 50%, 80%, mas fazer. Porque cada vez que você se propõe a se mobilizar, você se desbloqueia, você se mobiliza, você sai da forminha, digamos assim, né? Da forminha da sua criação, da forminha de toda a questão cultural, religiosa que envolve você. Talvez alguns digam assim, mas Anderson, isso não é uma questão pessoal, não é uma questão da personalidade, que não é passível de mudança? Vejam, existem elementos que sim, elementos que não. Né? Por exemplo, você cultuar a cultura italiana, a alimentação, isso não é uma coisa que não é saudável. Né? Isso é saudável, é muito legal. Certas tradições saudáveis, tradições saudáveis. Outras tradições não saudáveis, por exemplo, festas que maltratam animais, que sacrificam animais, são coisas que nós não podemos ter mais no ano que nós estamos, na época que nós estamos. Então, meus amigos, tudo isso foi para explicar para você que existem elementos de construção no seu eu. São coisas para você pensar, né? Então eu quero muito mais do que explicar. Eu quero mexer com a sua mente. Eu quero que você não se sinta confortável. É isso que é necessário. Que você olhe para dentro de si para você realizar a mudança. E eu sempre digo, desconfie se você está muito confortável, se você está muito parado, se tudo está muito tranquilo, veja se você não está improdutivo, veja se você não está realizando. Né? Você pode não estar fazendo mal, mas pode também não estar fazendo bem para ninguém, nem para você. Então, meus amigos, esse era o recado para o vídeo. Espero que tenham gostado. Vão surgir muitas perguntas e é isso que é importante na nossa vida. Grande abraço, muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.